jornada em Mateus. Hoje chegamos no capítulo 19. Esse capítulo tem muitos ensinamentos legais. Mas ele já começa no verso 1 falando que Jesus, finalizando esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Então, no mapa da Palestina, a Galiléia ficava aqui, no meio de Samaria, embaixo a Judéia, onde era Jerusalém. Então, Jesus já começa a descer rumo aí à Judéia, rumo a Jerusalém, que é onde ele vai ser crucificado. Então, Jesus já inicia esse trajeto aí no primeiro versículo do capítulo 19. No verso 12 entra um novo personagem, que é o eunuco, os eunucos naquele tempo. Quem eram os eunucos? A gente vai ver Filipe com eunuco, a gente vai ver outros eunucos aí nesse tempo aí, né? Os eunucos eram homens castrados, homens que tinham a sua genitália, né, o seu órgão sexual totalmente retirado ou parcialmente retirado. Então esses homens eram usados para cuidar dos haréns aí dos reis e imperadores, para cuidar das mulheres deles, né, já que eles não poderiam manter nenhuma relação sexual com essas mulheres. Alguns reinos, quando dominavam outros, pegavam esses príncipes aí e transformavam, numa tentativa de demonstração de poder, esses homens, príncipes, em eunucos do seu próprio reino, tá bom? Então, sempre que você lembrar de eunuco, você vai lembrar que é um homem castrado. No verso 14, ele fala novamente das crianças. Esse tema é muito importante para Jesus aqui, para dizer como nós devemos nos comportar sinceramente e humildemente diante da vida. Então, ele compara esse homem, essa mulher que quer a salvação, a homens e mulheres. Compara não, ele define esse novo jeito de caminhar, né, como esse jeito de caminhar como uma criança. Isso é um ensinamento muito maravilhoso. Depois tem o jovem rico. Eu não vou falar sobre o jovem rico, porque essa história do jovem rico começa no capítulo 19, mas ela é melhor entendida no capítulo 20. Então a gente vai falar amanhã sobre isso. Então a gente vai falar sobre o casamento e o divórcio e sobre uma pergunta interessante que os fariseus fazem. Eles falam assim: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Perguntam isso para Jesus. E Jesus faz o seu discurso e fala que não. Mas aí no 7 eles falam assim: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Eu vou ler o que Moisés fala sobre isso em Deuteronômio. Fala assim: se um homem, tendo escolhido uma mulher, casar-se com ela e vier a aborrecer-se dela, por descobrir nela qualquer coisa inconveniente, escreverá uma carta de divórcio, lhe a entregará na mão e a despedirá de sua casa. É uma coisa muito subjetiva, né? O homem, então, ele pode repudiar sua mulher de fato. Moisés não está dando qualquer permissão ao divórcio. Na verdade, isso já existia. Então, os homens naquela época já repudiavam a sua mulher por qualquer motivo, né? Então, ele se unia a uma mulher e, se ele não quisesse mais aquela mulher, ele mandava aquela mulher para fora e pegava, então, ou se relacionava com outras mulheres. Só que aquela primeira mulher dele, ela ficava sempre presa a esse homem. Então, se ela se unisse a um outro homem, ela poderia ser acusada de adultério, então ela poderia ser apedrejada até a morte. O que Moisés está falando é o seguinte: se você não quiser mais essa mulher, se você for repudiá-la, como era muito comum naquela época, num tempo muito, muito, muito distante, naquela era, né, não existia proteção, norma protetiva alguma. Então Moisés lança essa norma protetiva. Se você quiser se separar dela, você vai fazer uma carta de divórcio, você vai entregar na mão dela e você vai despedi-la. O que ele está dizendo? Que essa mulher, quando ela sai com essa carta de divórcio, ela pode então se relacionar livremente com uma outra pessoa, né, que ela queira. Então ela não vai mais estar presa a esse homem, não podendo mais ser então apedrejada ou acusada de adultério. Então é uma norma protetiva. Apesar da gente pensar: caramba, Moisés está dizendo aqui que o cara pode largar a mulher de qualquer maneira, dar uma carta de divórcio, porque essa é uma mentalidade contemporânea, né? Mas se você colocar a sua mente, voltar no tempo, pensar como a galera daquela época pensava e vivia, você vai ver que essa é uma norma que Deus, né, revelou a Moisés para proteger essas mulheres. Mas apesar disso, apesar dessa tolerância manifestada por Moisés em Deuteronômio, ela ainda não é a expressão ideal do projeto originário de Deus para o matrimônio. Você vai ver durante todo o texto. E depois dessa resposta que Jesus fala que não pode, né? Na verdade, Moisés só permitiu isso por causa da dureza do coração humano naquela época. Eles falam assim: se é assim a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Vamos me casar com uma mulher que eu não posso repudiar de qualquer forma. Pra você ver como que eles estavam mal acostumados, né?
como que eles estavam aí abandonando as suas mulheres, como se fosse algo natural, e Jesus dá um discurso, né, de parceria, então, desses dois envolvidos no matrimônio. E aí, beleza, aí entra a história do eunuco que eu já falei, e amanhã, no capítulo 20, a gente vai falar sobre a diferença da justiça de Deus, que a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça humana, e a gente vai entrar nessa história do jovem rico, que vai deixar claro para nós que a salvação é impossível ao homem alcançar, seja da maneira que for, mas ela é totalmente possível a Deus, que nos abençoa, que nos dá da sua graça, pela sua graça, a sua salvação, tá bom? Então, que essa semana seja maravilhosa e continuamos em oração e em leitura bíblica, e até amanhã estaremos juntos no capítulo 20 de Mateus. Um beijo, fui!